Pessoal, boa tarde. Bom, para quem estava na aula teórica, né, bem-vindo de volta. Para quem faz parte só da experimental, boa tarde, né? Bom, seguinte, deixa eu até já comentar algumas coisas aqui sobre a aula da experimental. Esse horário, obviamente, como eu havia falado, ele foi exclusivo, né, essa semana, porque ontem eu tive uma banca. Na semana passada, inclusive na quinta-feira, alguns comentaram a respeito que estava dando choque de horário, né, com o IB1. Eu falei que não haveria problema, né, em ter mudanças, de a gente mudar para outro dia e horário, tanto é que eu chequei o horário livre de vocês. Na terça-feira, por exemplo, aparentemente, né, havia um horário livre, às 12h50. Porém, teve alguns, acho que foram 2 ou 3 pessoas que já me falaram que não tem, não, na terça-feira, por exemplo, eles já não podem por causa do trabalho. E eu fui checar essa questão de B1 e aparentemente o horário que está marcado lá como livre, na verdade, não está. Então, conclusão de tudo. Eu iria mudar se de fato ou todo mundo tivesse disponibilidade. Pelo que eu vi, não vai ter. Então, acho que o único horário de fato mesmo, que já era o que era previsto, né, seria na quinta-feira, às 12h50. Então, não vou conseguir mudar porque nem todos têm disponibilidade de outros horários. Então eu vou acabar mantendo o horário previsto desde o início. E essa questão do choque com o IB1, enfim, eu não sei o que aconteceu, porque de fato não poderia ter choque de horário. Só que para o sistema, aparentemente, IB1 não está cadastrado não tem um horário reservado para ela. Não, por isso que quem matriculou nas duas conseguiu matricular. Porque se tivesse o horário reservado, ia dar choque e não ia ter a matrícula. Então eu vou ter que acabar mantendo o horário previsto inicialmente para não prejudicar aquele que já se programou, né, para a aula nesse dia horário. Então, de novo, se todo mundo tiver matriculado e chegar num consenso em algum dia, para mim está ok. Eu não tenho problema nenhum em mudar. Só que pelo que eu já chequei, eu acho que a gente não vai chegar num consenso. A não ser que aí você se resolva, por exemplo, aquele que está com problema, fala assim, tal dia eu consiga. Mas aparentemente a gente vai ter que manter de fato esse horário na quinta-feira às 12h50. Que é o que já está previsto desde o início, né? Então, desde quando eu mandei o plano de ensino, o horário já está reservado lá. Então, assim, de novo, estou mantendo o horário em função da indisponibilidade de alguns em mudar para outro dia. Pelo menos o dia que eu olhei que era o único dia que dava certo era na terça-feira. Teve gente que já não pode, por exemplo. Então, por isso que vai ficar mantida na quinta. Bom, olha só. A ideia hoje é basicamente falar dos dois softwares de simulação que a gente vai usar, tanto o PSIM quanto o Multisim. Cada um deles vai ter sua vantagem e desvantagem, cada um vai ter sua particularidade. O PSIM é excelente para a parte de assim, um circuito para montar rápido, é bom o PSIM. O Multisim já seria algo pensando em algo mais preciso. Porém, por exemplo, o PSIM ele não funciona bem, por exemplo, com transistor. Então, para fazer, por exemplo, amplificador diferencial, tem que ser usando o Multisim. Para usar amplificador operacional, que é o foco da disciplina, os dois são bons. O Multisim, obviamente, é mais preciso, o Multisim é mais rápido. Então, a gente vai acabar usando os dois. Então, a ideia é inconcebível, né, um engenheiro formado hoje não saber, pelo menos, usar um software de simulação. Por isso que a gente vai acabar vendo esses dois, que são os principais. Aí tem o Proteus, tem o Orcad, tem vários outros. Não estou falando que é ruim. Estou só escolhendo dois, que são os dois que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Principalmente, na verdade, o PSIM. Aí o que eu vou fazer? Para já unir o útil ao agradável, para quem faz a parte teórica, eu já tinha disponibilizado, quer dizer, a parte de amplificador diferencial era para ser feita de forma assíncrona. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo do amplificador diferencial, vamos resolver ele, a parte teórica inteira, e simular isso. Então vamos fazer dessa forma, porque fica teoria e prática, para a gente ver se de fato está coincidindo, né? Então a simulação serve justamente para a gente verificar se teoria e prática estão condizentes uma coisa com outra. Certo? Bom, por hora alguma dúvida? Professor, você está gravando essa aula? Tô gravando. Tá Beleza. sim. A não ser que dê algum problema. Eu tive problema semana passada, mas assim, a ideia é gravar todas as aulas.
Só se der alguma zebra, assim, der pau na gravação aqui, por exemplo, a gente perder. Mas a ideia é gravar. Bom, olha só. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Vamos pegar, então, um exemplo aqui do amplificador diferencial. Vamos fazer a análise dele, que é quem vai servir também, né, para quem está fazendo a parte teórica. Só um detalhe aqui, acho que deve ter, né? Estamos em 20 pessoas aqui. Quem não está fazendo a teoria aqui, só para eu ter noção, só se manifeste. Manifeste no chat, por favor, que depois é mais fácil de eu contar. Só dá um, fala, isso, só sinaliza aí quem não está fazendo a teoria. Beleza, mas já fez, obviamente, né? Tá, beleza. Então, assim, a parte de amplificador diferencial, eu falei isso na teoria, eu vou repetir. Ela não é o foco da disciplina, o foco é o amplificador operacional. Só que todo AO, o primeiro estágio do AO é um amplificador diferencial. É o primeiro estágio de fato. A hora que quando a gente liga lá duas tensões às entradas do AO, a gente está alimentando um amplificador diferencial que tem lá dentro. Ele vai ter mais estágios. Mas de fato, a grande parte do AO é um amplificador diferencial. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse circuito aí, que é um amplificador diferencial, e vamos fazer a análise dele e vamos simular ele. Vamos calcular tudo que está sendo pedido aí e vamos ver se funciona bem na simulação, usando o P-Sim e o Multisim. Bom, para quem viu a parte teórica do amplificador diferencial, ele tem basicamente duas entradas, né? Então essa seria a entrada inversora e não inversora. A entrada inversora, na verdade nesse caso aqui, vamos pegar nesse... Deixa eu só voltar um pouco, acho que vai ser um pouco mais fácil. Deixa eu só fazer uma rápida revisão aqui, que senão as coisas vão ficar meio atropeladas. Só um minuto. Mas cadê o treco? Aqui. Essa parte disciplina remota, o grande desafio dela é fazer link, na verdade. Porque quando é aula prática, né? Você tá uma coisa na semana, outra coisa na outra. Aqui não. A coisa flui de forma assíncrona e esse link é realmente complicado. Então, por isso que eu vou acabar pegando aqui Deixa eu só fazer uma revisão. E aí a gente já volta ali na parte que de fato é importante. Só um minutinho. Por acaso vocês estão escutando barulho de vento aí no fundo, não no microfone? Ah, tá tranquilo. Tá de boa, né? Porque eu tenho um ventilador ligado aqui, eu não sei se o... Eu não vou escutar, obviamente, mas vocês estão escutando um barulho de... Se o áudio tiver com algum problema, por favor, interrompe e me avisa. Bom, vocês estão enxergando a tela aí, né, da apresentação. Bom, olha só. Em termos de amplificador diferencial, como eu falei, isso aqui é um amplificador operacional. Ó. Esse diagrama que está aí é de fato do amplificador operacional. Então ele é composto por três estágios. Um primeiro estágio, né, que seria um amplificador diferencial. Depois vai ter para dar um ganho, mais amplificadores diferenciais para dar mais ganho e um último estágio de um amplificador, que é um seguidor de emissor, só para reduzir sua impedância de saída. Então, de fato, o primeiro estágio é um amplificador diferencial. É ele quem vai, na verdade, determinar praticamente todas as características do AO. As principais características são em função desse amplificador diferencial. Então, só para você ter noção, esse aqui é o AO como um todo. É o circuito do AO.
Esse primeiro estágiozinho aqui é um amplificador diferencial. Ó. Ele tem a entrada não inversora e a entrada inversora. Esse circuito representa 90% do que a AO faz, porque os demais estágios são cópias dele e as características são em função disso. Então esse circuito aqui, a gente vai entender ele, na verdade, dessa forma como está aqui. Ó. Não é exatamente igual, mas é o circuito, digamos assim, de análise. A gente vai analisar o circuito do amplificador diferencial analisando esse circuito. Então ele tem duas entradas, ele pode ter duas entradas, V2 e V1, e duas saídas. Quer dizer, uma saída, na verdade, uma saída diferencial que pega entre esse ponto e esse, ou uma saída simples. Deixa eu mostrar as opções aqui. Olha lá. As variações. Ele pode ter uma entrada única, desse lado de cá, do lado esquerdo, que seria a entrada não inversora, e uma saída diferencial. Ele pode ter a entrada do lado inversor, saída diferencial. E ele pode ter as duas entradas. Então, para quem viu na parte teórica agora há pouco, olha a saída desse circuito. Vale um ganho que multiplica V2 menos o V1. Entrada não inversora vezes a entrada inversora. Aliás, V1 menos o V2. Então, a saída do AO é exatamente igual à saída do amplificador diferencial, já que ele tem as mesmas características. Então, esse é o circuito genérico. Na prática, se eu jogar zero aqui nesse que ele está chamando de V1, é só jogar zero aqui, ó. Aí vai ficar o ganho vezes menos V2, que é esse caso aqui. Então, o circuito ele pode ter duas entradas e pode ter duas saídas. Esse aqui é o caso da saída diferencial, entre um ponto e outro. Mas ele pode ter também saída simples. Olha lá, essa é a saída diferencial ou saída simples. A saída diferencial é desse ponto com relação a esse. A saída simples é daqui com relação ao terra. Certo? Até aí, alguma dúvida? Bom, com relação a esse caso aqui em específico, que é inclusive o exemplo que eu vou dar. A gente vai fazer um exemplo de uma saída... A gente pode até fazer os dois, na verdade, saída simples ou diferencial. Mas o mais comum é a saída simples. Aqui é o seguinte, a saída está do lado direito. Se eu aplico o sinal do lado esquerdo, que é o contrário de onde está a saída, essa saída vai ficar em fase com relação à entrada. Se eu aplicar, por exemplo, se eu estivesse pegando a saída aqui, nesse ponto, obviamente está faltando um resistor aqui, ó. Se eu estivesse colocando um resistor aqui e pegar a saída nesse ponto, se a entrada está do mesmo lado da saída, a saída sai invertida. É o contrário. Circuito, o lado oposto gera uma saída em fase com relação àquela entrada. Bom, então basicamente é isso. A entrada pode ser simples ou diferencial e a saída simples ou diferencial. Resumindo, entrada simples, quando eu só estou alimentando de um lado, ou entrada diferencial quando eu alimento dos dois lados. E a saída da mesma forma. Diferencial se eu pegar entre os dois pontos do coletor, ou simples se eu pegar só um. Então, bastante tranquilo. Bom, em relação à análise CC e análise CA. Pegando esse caso aqui, ó, quando eu vou fazer a análise, por exemplo, desse circuito, eu tenho um circuito aí que tem entrada diferencial, saída também diferencial. É muito complicado fazer a análise de um circuito se eu tenho duas entradas. É fria fazer isso. O que é o mais comum? Fazer primeiro, quer dizer, duas entradas não, quando eu estou misturando na verdade, né, fonte contínua com alternada. É mais fácil a gente resolver dois circuitos, fazer, por exemplo, análise CC, depois análise CA, do que de fato resolver o circuito misturando, né, fonte CC e fonte CA. Então o que a gente vai fazer? A primeira análise vai ser a análise CC. O que seria a análise CC? Na análise CC, a gente curte-circuita as fontes CA. Então perceba que eu tenho uma fonte CC que é alimentação, fonte CC que é alimentação, e duas fontes CA. O que eu vou fazer aqui é curto-circuitar essas fontes CA. Eu vou jogar terra nas duas. O circuito vai ficar dessa forma que está aí, ó. Esse é o circuito da análise CC. E aí, o que eu vou descobrir quanto que vale, por exemplo, a tensão diferencial. Quer dizer, a tensão diferencial ou a tensão de saída simples para essa análise CC. Eu vou fazer isso como exemplo, porque isso aqui de fato é a teoria. Vamos resolver um exemplo, acho que vai ficar mais tranquilo fazer isso. Eu vou inclusive pegar o exemplo aqui da lista do semestre passado.
Então, sim, isso aqui é só uma... Só contextualizando, na verdade, né, o que deveria ser visto nessa parte. Então, ó, basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu só ocultar isso aqui, deixa essa tela cheia. Aqui. Olha só. Então, ó, por essa questão. Esboce a tensão de saída com terminação simples V0 e o ganho de tensão em modo comum AC para o circuito abaixo. Na verdade, o que eu quero aqui? Determinar a tensão de saída V0. Então eu tenho um circuito que ele tem saída simples e entrada simples. Então é uma única saída e também tem uma única entrada. Como é que eu resolveria esse circuito? Onde eu tenho aí uma fonte senoidal de 2 mili de entrada, frequência de 1K, e eu quero determinar a saída V0 nesse caso. Como eu falei, como tem parte CA e CC, a primeira coisa que a gente faz é determinar a saída CC. Como que eu faço a análise CC desse circuito? Basta simplesmente curto-circuitar essa fonte CA. Não sei se eu vou conseguir rabiscar aqui. Acho que vou. Aqui, ó. Como eu tenho fonte CC e fonte CA, a primeira coisa que eu faço é curto-circuita a fonte CA. Então eu vou ter um circuito desse jeito aqui, ó. Eu vou redesenhar ele aqui para a gente fazer essa análise. Pronto, tá lá. Então olha só, eu vou redesenhar aquele circuito aqui e fazer a análise CC dele. Aqui eu tenho uma fonte com 9 volts. Ó, como eu estou fazendo a parte CC, as entradas CA são aterradas. E o que eu quero descobrir é simplesmente quanto que vale essa tensão V0 aqui, ó. É isso aqui meu objetivo. Esse circuito, se eu montar esse circuito na prática, aterrar as duas bases dos transistores e medir a tensão V0, vai dar uma tensão contínua. Porque não tem nada CA aí. É isso que eu quero descobrir. Quanto que vale essa tensão CC, V0. Bom, como é que eu descubro isso? Aí agora vem aquele negócio que vocês viram lá em circuitos, né? Deixa eu só pegar os valores aqui. Circuitos não, eletrônica. 47, 43. Ó, resistor aqui de 47K, 47K, 43K. Vamos mandar mais rápido aqui pra gente não perder tanto tempo. Ó, o que eu preciso achar? Qual que vai ser a estratégia? Quanto que vale a saída V0? Se eu for colocar ela ali, ó. Quer ver? Vamos colocar as correntes primeiro, para ficar mais fácil. Eu vou ter uma corrente que circula aqui. Ele chama essa corrente de IT. Essa corrente IT, ela vem dividida daqui, ó. Tem uma corrente IE aqui e IE aqui. Essas são as correntes dos emissores dos dois transistores, né, que vem para cá e somadas da corrente IT. Então, na prática é isso aí. Tem IE e IE. Elas vão ser exatamente iguais. Perceba que o circuito ele é espelhado. O lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. O resistor é o mesmo, né? Então essas duas correntes vão ser iguais. Elas vão se juntar para se formar a corrente total. E aqui eu já vou fazer uma consideração onde a corrente de coletor ela vai ser igual à corrente de emissor.
Lembra, obviamente, né, a corrente de coletor, de emissor, é a corrente de base mais a do coletor. Só que a corrente de base é tão pequena, eu vou desprezar ela. Então, ou seja, a corrente de coletor, estou considerando que seja igual à corrente do emissor. Uma consideração ok, dá um erro de 3, 4%, até menos, 2, 3% no final. Então, olhando para esse circuito, quem que é a tensão de saída? Do jeito que está aí. Concordam que essa corrente IE, ela vai gerar uma queda de tensão nesse sentido aqui, corrente para baixo, queda de tensão para cima nesse resistor, certo? E aqui eu tenho uma tensão de 9 volts, eu vou até representar essa tensão assim, ó, como sendo uma fonte mesmo. Vai ficar mais fácil analisar. Então eu tenho uma tensão aqui nesse sentido, ó, de 9 volts. A mesma coisa aqui embaixo. Eu posso representar ela... Vou colocar ela assim e com amplitude de... Essa queda de tensão aqui, na verdade, vai ser menos 9. Aí está a fonte de limitação, ó. A de cima 9 volts, a de baixo menos 9. Vamos rodar uma malha aqui para descobrir quem que vale a tensão de saída. Essa tensão de saída V0 é com relação ao terra. Então eu vou sair, passar por V0 e vou rodar a malha. Então vai ficar da seguinte forma, ó. Quem que é V0? Vai ficar, ó, V0. Eu estou rodando essa malha aqui, ó. Não sei se vai ficar claro, ó. V0 passa por aqui, com relação ao terra. Então vai ficar assim, ó, V0 mais 47K, que multiplica IE, menos 9, igual a 0. Rodei aquela malha, V0, aquela extensão em cima do 47K, menos 9 igual a 0. Portanto, a tensão de saída V0, de novo, lembrando, essa análise é CC. Vou até colocar um índicezinho CC aqui, porque a análise é corrente contínua. Ela vai ser igual a 9 volts menos 47K, que multiplica a corrente IE. Então, essa é a tensão de saída. Até aí tá claro, gente? Beleza, né? Bom, o que eu preciso agora fazer para achar a corrente, para resolver o circuito, é simplesmente achar a corrente IE. Se eu achar o IE, eu estou achando todo o circuito. Como que eu vou achar a corrente IE? Eu vou achar ela através dessa corrente IT aqui, ó. Porque eu tenho uma malha aqui muito fácil de ser achada. Se eu for rodar qualquer outra malha, eu vou passar pela tensão coletor-emissor do transistor. É fria fazer isso. O jeito mais simples vai ser a gente rodar essa malha aqui, ó. Eu vou colocar ela em laranja, ó. Passa por aqui, passa por aqui. Deixa eu passar ali por trás para ficar mais fácil, ó. Essa malha aqui, ó. Porque eu só tenho tensões conhecidas, quer ver? Essa tensão aqui de base para emissor é conhecida. Essa aqui é o VBE. Essa tensão aqui também eu conheço, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Seria as tensões em lilás aí. Então vamos rodar essa malha no sentido horário, para ficar mais fácil, ó. Então eu vou ter, ó, primeira tensão. Então estou começando aqui, ó, nesse ponto. Primeira tensão é o menos VBE, então vai ficar aqui, ó, menos. Deixa eu colocar em laranja. Menos VBE menos 43K vezes IT menos 9, isso é igual a 0. Enxergaram essa malha, né? Então, estou rodando, ó, menos VBE, menos aquela extensão em cima do resistor, que vale 43K vezes a corrente IT, menos a tensão, que é menos 9. Bom, vou isolar direto aqui já. Ó. Quanto que vale a corrente IT? A corrente IT, ela vai ficar 9 menos VBE sobre
43K. A tensão VBE é a tensão base emissor do transistor, vale 0,7. Então vai ficar 9 menos 0,7 dividido por 43K. Essa corrente aqui, se não me engano, ela vai dar 2 miliamperes. Deixa eu ver se eu fiz essa conta certa. Só um minuto. Ó, 9 menos 0,7, 8,3 dividido por 43K. Dá 0,2 na verdade. 0,2 mili. Ou 200 micro. Vou colocar em micro já. 200 microamperes é a corrente IT. A corrente IE, que é o que eu preciso para resolver o sistema inteiro. Ó, só um detalhezinho, eu chamei ele em cima de C, na verdade é IE, aqui em cima, ó. Aqui é IE, nesse ponto aqui, ó. O que eu preciso é achar o IE, que é a corrente do emissor, para achar o V0. Mas a corrente IE é a metade do IT. Então, se a corrente total é 200 micros, certamente tem 100 e 100 para cada lado. Portanto, a corrente total, a corrente de emissor, na verdade, ela vale a corrente total dividido por 2, que vale 100 microamperes. Agora eu consigo achar a tensão de saída, ó. É só jogar 100 micro aqui, ó. E aí a gente acha a tensão de saída. Eu não deixei o espaço ali, mas vai lá, tudo bem. Ou seja, quem quer V0 CC vale 9 menos 47K, que multiplica 100 micro. Isso vai dar, vou fazer essa conta, 47.000 vezes 100 dividido por 1 milhão menos 9. Vai dar 4,3 volts. Essa é a tensão V0CC. Então, no final das contas, se eu montar esse circuito aqui na prática e medir com um multímetro, a gente vai encontrar a tensão contínua aí de 4,3. Senhores, alguma dúvida até aí? Tranquilo? Sim ou não? Enquanto sim. Beleza. Aí vamos agora para a parte que nos toca, né? Da parte experimental. Vamos simular. Essa é a ideia, é fazer a parte teórica e simular. Eu vou fazer a simulação antes de fazer a parte CA. Isso aqui é a parte CC. Isso. Oi? Eu ia perguntar da análise CA. Vamos montar primeiro. Porque a parte CC dá pra gente montar, dá pra gente simular. É como se o circuito fosse esse, entendeu? Não tem fonte. Eu quero montar esse circuito e ver o que eu tenho aí. Vamos ver se realmente vai dar 4,3, certo? Deixa eu só pegar uma água ali, só um minuto. Vou namorando essa... Eu falei, eu nunca fui conhecido por ter um quadro organizado. Agora imagina eu com espaço reduzido. Minha letra já é feia, olha aí. Eu tenho até vergonha, mas vou deixar isso aí aberto. Foi sacana, eu devia ter pausado o vídeo, né? Senão quem tiver assistido isso depois vai ficar com essas pausas também. Bom, vamos lá. Então vamos simular isso aqui. Eu vou fazer nos dois, no multisim e no psim. Eu vou começar pelo multisim, que eu falei que é o... Tá todo mundo vendo minha tela aí, né? Olha só. O multisim... É só digitar aqui no Google multisim. Errado. O Google já até ajudou. Esse aqui, ó, é o primeiro aí. O Multisim Live. A vantagem desse simulador é que você pode fazer a simulação dele de forma online. Não precisa nem baixar programa. Na verdade, quer dizer, para baixar tem que ser pago. Então a gente vai fazer ele totalmente de forma online. O que é bom.
O que minha birra do Multisense é assim, alguns recursos, por exemplo, não tem simples. Tipo assim, eu quero rotacionar um elemento. Eu não tenho uma tecla própria para isso. Vocês vão ver que circuito online ele é mais limitado, mas também é mais prático. A vantagem é que está sempre atualizado. Então eu abri lá, cliquei em criar circuito. E aí está a tela inicial. Então o Multisim, a vantagem é assim, ele está bem tranquilo, ele tem, os recursos estão todos aqui, ó, então desde as ponteiras de prova até as fontes e tal. Então o que eu vou fazer é montar esse circuito aqui, né? Esse só que, obviamente, curto-circuitando essa fonte. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a fonte. Então as fontes, vou pegar uma fonte DC, escolher ela aqui. Beleza, aí, por exemplo, para eu rotacionar isso aqui, eu tenho que clicar e clicar no botãozinho aqui de rotacionar, ou apertar Shift R. Shift R ele também rotaciona, o atalho aqui. Ó. Tá aí a fonte, vou botar ela aqui em cima. Eu já vou até alterar os parâmetros para não esquecer depois. A vantagem do PSIM é que ele tem muito recurso. Então, por exemplo, no caso da fonte aqui, ó, eu tenho a magnitude CC, no caso vai ser 9 volts. Aqui seria uma magnitude AC se tivesse, e se tivesse fase dela. Então tá lá, 9 volts. O próximo elemento vai ser os resistores. O resistor está aqui. Tem resistor, capacitor, indutor e tal. Então vamos pegar o resistor. Clica, Shift R, então tá lá. Vou colocar um aqui. Para alterar o valor eu posso alterar arrastando esse negocinho. Eu posso clicar 2 vezes e alterar aqui. Ó. Então 47K. Ele tem, ó, pra você ver, o PC é a vantagem dele, o Multisim, ele tem uma infinidade, ó, resistor, a única coisa que a gente mexe é resistência, mas olha o tanto de elemento que eu tenho aqui se eu quiser mexer, tem coeficiente térmico. Então a vantagem é que ele tem muito elemento, e inclusive se eu clicar aqui, ó, ele até fala o que é cada coisa dessa. Aqui no caso do resistor tem pouco, mas na hora que a gente for trabalhar com a O, por exemplo, já tem muito mais opções. 47K, vou copiar o outro para cá, 47K também. O próximo, transistor. Aí transistor é o seguinte, eles estão aqui, ó. Aqui é o seguinte, eu tenho um transistor NPN de 4 terminais, PNP, blá blá blá, MOSFET. Quando ele tem esse símbolozinho aqui, ó, é que aqui são elementos, esse aqui é um transistor genérico. Aqui é um transistor que já tem ele pronto, por exemplo. Eu tenho mas aqui o problema é que eu só tenho essas duas opções. O MJ15024 e o outro aqui. Se eu escolher um deles, por exemplo, tá aqui, ó, ele já tem todos os modelos prontos. O datasheet dele está representado aqui. Se eu quiser pegar um transistor genérico, aqui, por exemplo, olha o tanto de parâmetro que tem essa porqueira desse transistor. Porqueira, estou dizendo assim, no sentido bom, mas ó, eu tenho muito parâmetro, mas é muito parâmetro para ser alterado, ó, desde corrente, ó lá, tudo. Olha aqui o tanto de parâmetro. Isso aqui é a paixão do Daniel. O Daniel ama essas coisas aqui, ele entende cada um desses negocinhos aqui. Então, por exemplo, tem lá corrente de saturação, o beta tudo bem, né? O ganho dele, coeficiente de corrente direta, tem trem demais da conta, minha nossa senhora. Mas para o que a gente precisa, o que a gente vai alterar basicamente é o beta dele. Então, por hora a gente vai trabalhar com esse daqui. Ele até mostra o beta aqui, ó, tá vendo? 100 é o ganho dele, é o ganho de corrente dele. E eu posso alterar mexendo aqui no BFF, por exemplo, mas vamos manter o de 100, que é o mais comum. Tá aí um transistor, o outro é nessa configuração, né? Aí você vai, copia, põe pra cá, aí você quer rotacionar ele não vai ficar daqui também. Então, por exemplo, aqui já me falta um... não, aqui já deu certo, o espelhinho, para ele ficar já espelhado. É porque tem hora que eu preciso colocar ele em outra posição e ele não vai ficar. Um resistor vai ali embaixo, que é o... esse aqui é 43K. E por fim, a outra fonte. Eu vou colocar ela assim e vou mudar a magnitude dela para -9. Tá aí. Bom, agora está faltando os terras. Então vem um terra aqui, né, na base, outro terra vem aqui, outro terra vem aqui e o último lá em cima.
Tá aí o circuito. Agora é só ligar as coisas. Momento terapêutico, né? Isso aqui até que é gratificante montar essas coisas. Mas tá vendo? Essa parte online, ela é bem travadinha. Eu digo, não é tão rápido pra você montar. Tá aí. O circuito está montado. Ó, outra coisa, quer ver? Ó, quando eu clico fora aqui em qualquer lugar da tela, ele me mostra aqui alguns parâmetros da simulação. Aqui eu tenho o tipo de simulação, se vai ser interativo, que é excelente. Eu posso alterar os valores ali, já checar em tempo real o que acontece, transiente, modo AC, tensão de operação DC, tem um punhado de modo. Aqui é o tempo total, então ele vai simular durante um E a mais, ou seja, vai simular eternamente, ele vai ficar rodando a simulação. Aqui eu tenho os passos de integração, quer ver? Ó? Passo inicial, aqui na verdade ele já faz automático, ele já calcula o passo de integração automático. Os níveis lógicos, se é 3.3 ou 5, enfim, tem o tamanho do papelzinho aqui e tal, se vai mostrar grade, não vai, enfim. Vou até tirar esse grid aqui para facilitar. Bom, tá aí o circuito, ó. Se eu clicar aqui em rodar, ele já vai simular, mas não vai mostrar nada, quer ver? Olha lá, ele até fala assim, ó, conecte um probe, porque ele simulou, ele pegou o circuito, modelou e rodou, mas como eu não tenho nada para ser mostrado, se eu clicar aqui em gráfico não vai ter nada, olha lá. Então, um detalhe que eu falei, aqui eu tenho a parte esquemática, o gráfico e aqui é dividido, né, quando eu vejo os dois. Então vamos pegar o esquemático. E aqui está rodando, tá vendo? Tá passando o tempo. Eu vou pausar, aliás, parar. E aqui eu quero ver o que eu vou medir. Então vamos... nossa, pior que eu estou no tablet. Que minhaca, porque agora eu vou ter que ficar alternando, ó. Aqui eu vou ver primeiro as correntes. Eu não sei se vocês lembram, essa corrente aqui tinha dado 200 micro. Vamos ver de fato, ó. Eu vou pegar uma tensão aqui, essa aqui é a tensão de saída, é o V0. Eu vou medir também as correntes. Eu vou medir a corrente aqui, a corrente aqui. Deixa eu ver se ele inverte. Opa. Aí tem corrente, já tem um nhaca aqui. Eu não sei como é que eu faço para inverter ela para o outro lado. Deixa eu ver se tem como. Ó, tá vendo que ele vai medir a corrente que flui nesse sentido. Eu quero, na verdade, que ela vai nesse sentido. Vai ficar negativo, tudo bem. Mas se eu quiser inverter, eu já não sei como, por exemplo. Eu não sou muito expert em... lá, pronto, já achei. É o flip aqui. E eu vou medir também a corrente que flui aqui, ó. Então, quais são os valores esperados? Ó, já até mostrando. A tensão que era para dar 4,5. Aqui 100 micro, 100 micro e 200 micro. Quer ver? Olha lá. Era esperado 200. Já está dando 192. Por quê? Obviamente a simulação ela mostra valores bastante mais, muito mais precisos. Os negócios estão com os elementos aí totalmente com os parametrizados. Mas a gente está falando de um erro aqui, ó, de... O valor esperado era 200, deu 192. 192. Estamos falando aí de 4% de diferença. Tá ótimo. É porque aqui, obviamente, a gente leva em consideração muitos elementos. Se a gente montar, ia dar bem próximo disso. Então, e a tensão aqui, 4 volts, era esperado 4,5, deu 4,16. Tá ótimo. Então, percentual aqui, por exemplo, tá dando, era esperado 4,5. Deu 4.15161. 516. Ó, um erro de 8%. O que eu fiz errado aqui? Isso não, professor, tá 4,5. Hã? Tá. 4,5. Eu botei 4.1. Era esperado 4, quer dizer, eu achei 4,5. É 4.5161. Ó, deu um erro aí de menos de 1%. Então, assim, tá vendo que teoria e simulação estão batendo? E, inclusive, nos relatórios, é isso aqui que eu espero que vocês façam. Isso é esperado na teoria e isso deu na simulação. Por que deu diferente?
Conclusão. Porque, obviamente, os modelos aqui são muito melhor representados que na teoria. Quando a gente faz na teoria, eu faço um punhado de simplificação. Eu não simplifiquei que a corrente de base era zero, que a corrente de emissor e coletor era a mesma. Aqui não vai ser, quer ver? Ó? Se eu pegar aqui a corrente aqui no emissor, vou pegar aqui em cima para facilitar. Ó, eu tinha falado que era o mesmo, não é o mesmo. A corrente aqui embaixo é 96, lá em cima é 95, porque leva em consideração a corrente de base. Eu negligenciei isso. Para facilitar minhas análises, eu desprezei. Por isso está dando diferente. É essa conclusão que eu espero que vocês façam no relatório. Não está errado. Eu diria que 5, 6, 10%. 10% vai lá. Mas se deu diferente, explica o porquê. Não tem problema algum dar diferente. Tem que dar diferente, inclusive, mas saiba o motivo. Tá claro? A vantagem da simulação é que eu posso explorar tudo aqui, ó. Bom, alguma dúvida, gente? Vamos lá. Eu vou montar esse mesmo circuito aqui no PSIM. O PSIM tem a versão dele gratuita. Então, se vocês forem aqui, ó, PSIM. É o primeiro aqui, ó, PowerSynTech, que é o fabricante dele, fornecedor, né? Ah, já estava até lá embaixo aqui. Se vocês forem aqui, ó, tente o PSIM hoje, ou compre. Custa, na época, eu lembro que eu paguei, acho que foi R$ 1.200. Se alguém falar que é caro, não é caro. Caro é... Tinha um professor meu que falava assim, ó, se vocês acham que educação é cara, experimente a ignorância. Então, assim, não vou falar para vocês comprarem, é que eu uso muito, eu uso isso aqui para a parte de pesquisa. Mas R$ 1.000 num software de simulação é de graça, pelo que ele pode oferecer. Para o que a gente vai usar, pode pegar a versão gratuita, ela é limitada em alguns componentes, mas para o que a gente precisa, que é mais que suficiente. Então, vem aqui na versão gratuita, faça um cadastro aqui e baixa. Vocês vão ver que tem muita coisa, o PSIM é excelente. Mas o foco do PSIM, quer ver? Vamos montar o circuito. Então, quando vocês abrirem o PSIM, ó, essa é a carona dele, arquivo novo. Aí é o seguinte, eu vou pegar um transistor. Todos os elementos estão aqui, ó, na biblioteca. Aí eu vou digitar aqui transistor, por exemplo. Ó, ele tem 4 modelos de transistor, o NPN, o PNP, e ele tem um com 3 estados e um que não fala nada. Esse aqui que ele não fala nada é um modelo que seria para chave. Ele não tem os 3 estados, ou seja, região corte, saturação e região linear. A gente vai usar esse daqui, ó, o de 3 estados. Pessoal, o áudio está ok, né? Não está tendo nenhum problema aí, não. Bom, esse modelo com 3 estados, se a gente abrir ele, olha o tanto que ele é simples, tem só 3 elementos, o beta, o VBE e o VCE de saturação. Ele é extremamente simples. Eu vou montar rapidinho aqui, na verdade, deixa eu até pegar o que eu já montei. Deixa eu lembrar onde que eu salvei isso, só pra gente não perder tempo, quer ver? Porque os elementos estão aqui, ó, transistor, os resistores estão aqui. Aliás, deixa eu montar rapidinho aqui, a gente não vai perder muito tempo com isso não. Ó, fonte de tensão está aqui. Ó, aqui eu tenho resistência de 47K. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar o valor. A base está aterrada. Eu vou copiar isso aqui para o lado de cá. Olha só, ele não vai deixar eu espelhar. Eu vou deixar assim, eu devia ter espelhado, mas tudo bem, dá na mesma coisa. Na verdade, só espelhar isso aqui, ó. Pronto. Tá vendo? É muito mais rápido montar lá aqui do que lá, porque isso aqui, como é um software que já tem a versão para desktop dele, é mais rápido do que montar no web. Ele me permite copiar. Lá no Multisim, por exemplo, eu não consigo copiar blocos. Eu consigo copiar um elemento por vez. Tá aí, tá montado já. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço aqui no PSIM, que é um detalhe,
Quando eu mandar rodar aqui, ele vai rodar, aqui, simulou. Só que não tem nada para ser mostrado, porque eu não peguei probe nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o probezinho que está aqui embaixo, ó. Esse é o probe de tensão. Eu vou colocar ele aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de V0. E aí eu quero medir as correntes. Então eu vou medir as correntes. Deixa eu colocar aqui no meio, ó. O amperímetro está aqui, ó. A corrente IT. E eu vou medir também a corrente IE. Basta essa daqui. Então eu vou chamar isso aqui de IE. Essa daqui de IT. E só. Quando eu rodar, quer ver? Para simular isso aqui, ó. Olha lá. Eu tenho os três, todas as variáveis. V0, IT e E. Eu vou pegar aqui o V0. Olha lá. Quanto que era esperado? Era 4,5, se vocês lembram, tá aqui, ó. Pera lá, só um detalhezinho aqui. Aqui ficou errado, aqui é 43K. Vou mandar rodar de novo. Olha lá. Quanto que era esperado de tensão nesse ponto aqui, ó? Não era 4,5? E por que que deu? Se eu for pegar aqui na simulação, ele simulou, ó. Aqui a escala não tá legal, tá vendo? Ó, tá variando entre 6,7, tipo assim, a variação aqui tá parece que tá uma onda toda alterada. Mas não é isso não. Eu vou pegar a escala aqui, ó, do X, do Y, e vou colocar, ao invés de ficar automático, eu vou colocar de 0 até 8. 0 a 10. Olha lá. Fica mais fácil de ver. É porque aquilo ali está dando um zoom. É como se eu desse um zoom bem lá na onda. Vou aumentar também essas escalas laterais aqui. Duplo clique, tela, fonte. Eu estou passando rápido aqui por enquanto no Multisim, no PSim, porque eu vou explorar mais ele depois. Eu estou só adiantando. Ó, tá aí, ó. O tempo eu simulei 0,01 segundos e tá as variáveis. Aqui, inclusive, se eu quiser simular mais tempo, eu volto aqui na tela do esquemático. Se eu ver aqui em Simulate, Simulation Control, aqui eu defino, vai ter um reloginho, o tempo de simulação. Eu vou simular 0,1 segundos. E aqui é o passo de integração. O Multisim calcula automático, o PSim não. O PSim eu defino. Inclusive, eu até prefiro já definir. O que é o passo de integração? Todo simulador ele vai achar um modelo de um circuito e vai resolver isso através de uma integração, de um método de integração. Seja ele trapezoidal, um texto de simples, enfim. Aquilo lá que a gente vê em cálculo 4. O passo de um E-5 é alto. Eu preciso botar um E-6 no mínimo. Um micro. É um bom tempo para a elétrica. Porque aí ele vai demorar mais tempo para simular, mas o resultado é mais preciso. Ficou quase a mesma coisa. Aparentemente é a mesma coisa, mas na verdade não é. Então assim, esse passo de um E-6, defino ele como padrão. Bom, e aí se eu quiser enxergar resultados, eu vou e clico aqui, ó, nessa lupa. Então, aqui eu vejo o resultado. Ó. Se eu clicar nesse ponto, ó, a tensão está dando 6,74. Aí vem pergunta capciosa. Por que deu diferente? Inclusive, está errado isso aqui. Porque eu esperava 4,3. O Multisim deu... Cadê ele? Eu esperava 4,5. Deu 4,5. Por que deu diferente? Onde está a diferença? Aí já vou adiantar. O PSim, se eu vier aqui no... Primeiro, pelo modelo do transistor, vocês estão vendo aqui que está dando muita diferença. Um tem 20 parâmetros, só que tem 3. Se eu der um help aqui, ó, ele vai falar o que é cada coisa, tá? O beta, aí vem isso aqui, ó, esse warning aqui embaixo. Isso aqui é a chave de tudo. Ó, foi verificado que o modelo do linear, né, dos transistores NPN e PNP trabalham bem em circuitos simples, mas podem não funcionar quando em circuitos complexos. Use o modelo com cautela. Isso daqui está falando o seguinte, não funciona. Então, na prática, o modelo de transistor para o PSim não funciona, simplesmente não funciona. Funciona assim. Como é que isso aqui vai funcionar? Quer ver? É tipo assim, ó.
eu pegar o transistor, colocar uma fonte de corrente aqui nele. Quer ver onde está a fonte de corrente? Eu vim aqui em biblioteca, eu ponho, por exemplo, IDC. Aqui, ó, uma fonte de corrente. Sabe aqueles negócios básicos? Quem que é o ganho dele? O ganho dele é 100. Então, se eu colocar 1 milha aqui, vai sair 100 milha ali no transistor. Aí vai funcionar. Circuito simples. Então, conclusão. Isso é assim, não é regra, mas é via de regra. O PSIM não funciona bem para transistor. Se for usar transistor, abandona o PSIM. Tem que ser no multisim. Para amplificador operacional funciona bem, para os demais elementos funcionam bem. É o único bug que eu tenho dele é o transistor. Então assim, porque o foco dele não é eletrônica, o foco dele é eletrônica de potência. Então, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, ferramentas aqui de máquinas, transformadores, está tudo aqui. Então, se eu for pegar o transformador, por exemplo, tem um monte de coisa que o multisim, por exemplo, não tem. Então, o PSIM é excelente para essa parte de circuito de potência, mas ele funciona bem para eletrônica desde que eu use amplificador operacional. Só um minutinho, gente. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só um minuto. Pronto. Bom, então conclusão. Não vamos usar o PSIM para transistor, mas é o único ponto que depois se a gente for trabalhar com AO, ele vai funcionar bem. Vamos lá, vamos para a parte CA. Bom, até aí alguma dúvida? Certo, por enquanto. Beleza. Bom, então voltando aqui pro... Vamos determinar a parte CA. A parte CA é o seguinte, ela é um pouco mais tranquila. Como é que a gente vai calcular quando eu voltar aqui, ó? Esse aqui é o circuito, né? Eu vou apagar isso aqui tudo para a gente voltar. Deixa eu ver se eu vou conseguir isso fazer de forma rápida. Acho que vou perder muito tempo fazendo isso. Vou ter que redesenhar ele. Bom, o que seria agora a parte CA? A parte CA, obviamente, eu vou... Deixa eu fazer isso aqui bem nas coxas, bem rápido, para a gente não perder tempo. Com a parte CA, eu já volto com minha fonte CA. Eu já sei quanto que é a parte CC e agora eu vou fazer a parte CA. Nos slides, ali tem a dedução, tudo, eu não vou deduzir nada, nem precisa, aqui a gente já vai usar os ganhos já. Aqui é aterrado e aqui eu tenho uma fonte com 2 mV de pico e uma frequência de 1K. Bom, e a saída está aqui, ó, VZ. Bom, quem que é a saída CA? Esse circuito tem um ganho, o ganho dele vai ser igual a o resistor, esse aqui para 43K, 47K e aqui 43K. O ganho dele vale, assim, ó, a resistência RC, como ele é saída simples, dividido por 2 vezes. Deixa eu pegar ele aqui para ficar mais fácil. Isso aqui está nos slides. RC dividido por 2 R'E. Esse é o ganho do circuito. Então, se eu tenho a tensão de entrada e tenho o ganho, eu consigo achar a saída. Isso aqui já é para a parte CA. Então, esses ganhos são dados. Então, nos slides, eu não vou conseguir reproduzir aqui agora, mas na hora que eu voltar para o computador eu mostro. Então, eu tenho o ganho para cada circuito. Entrada simples e saída simples, esse é o ganho. O RC eu já tenho. O RC vale 47K. Agora, quanto que vale o R'E? O R'E
É aquele negócio clássico, é 25 mili dividido por IE. Essa corrente IE é aquela corrente que eu fiz lá da análise CC. Então vale 25 mili dividido por a corrente IE, tá aqui atrás, ó. Vale aqui, ó, 100 micro. Então isso aqui vai valer, vai ficar 25 mil dividido por 100, 250. Essa é a corrente IE. Essa é a resistência RE, 250 ohms. Então, vai ficar 47K dividido por 2 vezes 250. Isso aqui vai dar 47 mil dividido por 500, dá um ganho de 94. Então, esse é o ganho do circuito. Ou seja, quem que é a saída V0CA? Vai ser igual a 94 vezes a tensão de entrada. Esse é o ganho dele. Então, se a minha tensão de entrada é uma senoidezinha com o pico de 2 mV, o que eu espero na saída? Quem que é o V0CA? Vou até desenhar o gráfico dele aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais ou menos, depois eu vou fazer ele melhor ali. Ó, a minha tensão de entrada é uma senoide com 2 mV. Quem que é a minha saída? A minha saída vai ser isso multiplicado por 94. E perceba que a saída está do mesmo lado da entrada. Portanto, ela vai ser invertida. Então, a minha saída vai ficar assim, ó. Vai ficar uma senoide. Vai ficar, então, 94... 2.000 vezes 94 daria 188 milivolts. Uma senoide com 188 milivolts de pico. 188 por quê? Vai ser 2.000 vezes 94, que é o ganho. Tá claro? Então isso é o que eu espero. É invertido porque a saída é do mesmo lado da entrada. Se a minha saída fosse do lado de cá, seria positivo. Seria em fase. Tá claro? Então, conclusão, no final das contas, o que eu tenho de saída do circuito? Vou até colocar os gráficos aqui, ó. Eu tenho a saída CC, a saída CA e aqui eu vou ter a saída total. Então, isso aqui seria o V0 CC, aqui é o V0CA e aqui eu vou ter o V0, que é simplesmente a soma dos dois. Então, quem que é o V0CC? O V0CC é aqueles 4,5 que eu achei. É uma tensão contínua de 4,5 volts. Foi aquela análise CC que eu fiz. A saída CA foi aquela não vou representar aqui. Vai. Peraí. O V0CA foi uma senoide com 188 milivolts de pico. E quem que é a saída V0 total? Que é de fato que eu vou encontrar na simulação. É realmente a soma dos dois. Então eu vou ter no final das contas, vai ficar isso aqui, ó. Deixa eu fazer em vermelho. Vai dar algo assim, ó. Eu vou ter uma senoide amplificada e deslocada de 4,5 volts. A média aqui vai dar 4,5. E quanto que eu vou ter de pico esperado? Ó, é 4,5 mais... quanto que é 188 por 2? 94, né? Vai ficar aqui, ó, é 4,5 mais 94 mili. E aqui embaixo vai ficar 4,5 menos 94 mili. Dá quanto isso? Esse aqui são os picos, né? Eu tô calculando os picos aqui, ó. Não, tô fazendo bobagem aqui. É 4,5 mais 94, não. É 4,5 mais 188.
E aqui embaixo é 4,5 menos 188. Isso aqui é pico, não é pico a pico. Então vai dar aproximadamente 4,7 e aqui aproximadamente 4,3 volts. Tá claro? Sim ou não? Bom, vamos ver se é esse aqui que é o que vai dar mesmo. Então vamos simular o circuito. Então aqui, ó, eu vou tirar isso aqui. Vou botar a fontezinha CA aqui. Ela vai valer, ó, 1 volt, na verdade não, ela vale 2 milivolts, frequência de 1K. E aqui são os outros parâmetros que eu não vou mexer. Offset, fase, delay, nada disso. Tá vendo? Igual a minha birra aqui, ó. Se eu quiser arrastar, eu tenho que arrastar. Deixa eu ver se ele permite. Não permite, não. Eu quero arrastar só tudo, não tem jeito. Tem que arrastar um depois o outro. Ó, aqui eu vou pegar um probezinho para medir a entrada. E aqui eu tenho a saída. Vamos simular agora. Beleza, agora como tem parte CA no meio, eu vou obviamente pegar um gráfico. Quando eu pegar o gráfico, bom, aqui vai ter um punhado de coisa. Eu vou tirar, tá vendo? Ele está mostrando tudo aqui, ó. O que eu vou tirar? Quer ver? Eu vou até tirar já aqui para simplificar. Eu vou tirar essa corrente, eu não quero ela mais, essa aqui também não, porque aqui agora já virou parte CA. Eu vou deixar somente as duas tensões, né? A entrada e a saída. Aí, tá vendo isso aqui, ó? Ele tá mostrando as duas. Deixa eu ver o que é o que aqui. O que é isso aqui? O rosa é a entrada, verde é a saída. Verde é a saída, rosa é a entrada. Aí, o problema é que ele não... Deixa eu dar um alto aqui, deixa eu ver se ele... Não, isso aqui, desculpa, isso aqui é o trigger. Deixa eu ver se ele... Para mostrar, na verdade, aqui ele tá como se fosse assim. Eu estou dando um zoom, ele está dando 4,5, mas eu não estou enxergando a onda inteira. Olha lá, tá vendo? Igual eu desmarquei que ficou só a outra, que é a rosa. Ele tinha que adequar a escala. Ó, aqui eu mexo na escala de tempo, tá vendo? Ó, aqui eu boto mais tempo ou menos tempo. E agora eu quero ver onde que eu mostro nos eixos. Então, já que aqui, ó, seria voltagem. Eu vou colocar menos 5 mili e mais 5 mili. Olha lá, aqui é a minha tensão de entrada, tá vendo? Ó? É a fonte senoidal, de 2 mili a menos 2 mili. E aí, isso aqui já vai uma dica. Para quem for mostrar isso aqui no relatório, pelo amor de Deus, não vai fazer isso aqui, quer ver? Ó? Igual isso aqui, ó. Eu cliquei aqui, não sei nem o que ele está fazendo aqui, para ser bem sincero. Tá vendo? Olha como é que ele ajustou. De menos meio a 5. Isso aqui não é nada. Para quem olha essa onda que eu falei, isso aqui é um nível contínuo de 0. Obviamente é que eu não estou enxergando. Não tem como eu dar um zoom aqui, ó. E aqui eu não sei. Tá vendo essa... aqui, ó. Mesmo assim é horrível fazer essa adequação. Então eu vou ajustar no escala aqui. Por exemplo, se eu quiser mostrar a tensão de entrada, eu vou colocar entre 10 mili... Aliás, menos 10 mili e 10 mili. Então, quando eu conheço a minha entrada, eu sei representar. A mesma coisa se eu for representar a saída. Isso aqui é a minha entrada, isso aqui eu já conheço. Agora, e a saída? Se eu botar aqui, ó, da mesma forma. Ah lá, aqui ele até mostrou bonitinho. Então, tá vindo, ó, uma onda com 4,5 volts de nível contínuo, e aí tá o pico esperado. Como eu já fiz os cálculos, eu vou até botar ela mais próxima ali. Eu vou pedir para ela representar entre 4 e 5, tá bom. 4 e 5, tá aí, ó. Então eu estou vendo uma onda que está dando 4,67 de pico positivo e 4,33 de pico negativo. Eu estava esperando 4,7 e 4,3, deu muito próximo. Obviamente é que eu arredondei aqui também as coisas, né? Mas enfim, bateu. Tá aí, tá simulado, tá bonitinho.
Se eu quiser mexer na escala de tempo, eu tenho aqui, né? Ver mais ondas ou menos ondas, enfim. Pessoal, tá claro? E aqui quando eu quero ver os dois, ó. O legal disso aqui é que eu posso, por exemplo, eu posso alterar em tempo real, quer ver? Se eu clicar aqui no resistor, ó, se eu mexer aqui, ó, ele altera o valor. Olha lá, ele já altera ali também na saída. Então é bom se a gente quiser fazer alguns ajustes para a gente ver o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui para 43K. Bom, até aqui alguma dúvida? Então assim, conclusão. Desculpa. Para mostrar no relatório, mostra o negócio arrumado. Pelo amor de Deus, não vai mostrar tipo isso aqui, quer ver? Tem assim, a vantagem quando a gente faz as contas é que eu sei aonde encontrar a forma de onda. Igual, por exemplo, aqui, ó. Eu estou marcando a saída e eu marquei também a entrada. Por que a entrada não apareceu? Porque, obviamente, ela está lá embaixo. Eu estou falando aqui de 4, ó. Então, nesse caso aqui é impossível mostrar as duas juntas, porque uma está muito diferente da outra. Se eu quiser ver, por exemplo, somente a saída, deixa eu até ver aqui se tem um recurso. Eu acho que aqui não vai ter, deixa eu só ver se tem. Aqui não tem. Se eu quiser ver, por exemplo, somente a componente CA. Deixa eu ver se ele me permite isso. Não, não permite. Porque, por exemplo, na prática a gente consegue tirar o nível contínuo para ver qual que é a parte CA. Mas ele tem algumas limitações, como isso aqui é gratuito. Então ele tem algumas limitações. Eu queria fazer a componente, eu só quero ver a componente CA disso. Não tem como eu ver. Não tem, cursor, não tem. Bom, mas para a simulação, para nós, é isso aqui que é interessante. Tranquilo, gente? Até aí, alguma dúvida? Certo, professor. Beleza, vamos para o próximo então. Vamos fazer um circuito com a O. Deixa eu só pegar mais uma água ali, só um minuto. Deixa eu pausar aqui a gravação. Bom, voltando. Vamos fazer um circuito com a O. Eu vou pegar esse... Aqui, a tabela que eu havia falado era essa daí, ó. Aqui já tem os ganhos para cada circuito, né? Sem entrada simples, diferencial, saída simples, diferencial. Então isso aqui está deduzido. A gente usou essa daqui, ó. Quem que é o ganho? É a resistência do coletor dividido por 2R'. Vamos fazer um caso aqui com a O. Inclusive eu dei essa... Eu fiz esse exemplo na aula, agora há pouco na aula teórica. Aqui, ó, esse aqui, ó. Então basicamente é o seguinte. Deixa eu só resumir a questão. Eu tenho um sensor que trabalha de 0 a 15 e um sistema de aquisição de dados que trabalha também de 0 a 15. Aí esses sensores vão ser substituídos por sensores novos que trabalham de 0 a 3.75. Só que o sistema de aquisição de dados não vai ser substituído agora. Então eu tenho esse problema. Eu estou com uma entrada que varia de 0 a 3.75 e uma saída aqui que eu preciso, né, de 0 a 15. O que eu vou fazer? Projetar um circuito para adequar. Fazendo as contas aqui que está bem claro, eu tenho que multiplicar por 4. Então se eu multiplicar, fizer um circuito com ganho de 4, eu estou resolvendo o problema. Ou seja, eu faço um conversor que compatibiliza as coisas, né? Então, o único circuito que a gente viu até então, que é o mais simples, é um amplificador inversor. Eu vou fazer um amplificador inversor com ganho de 4. Eu vou começar no PSIM agora. Aqui no PSIM, ó, o amplificador operacional, se eu digitar AMP aqui na biblioteca, que está aqui, ó, eu tenho vários modelos para amplificador operacional. Esse aqui é o AO ideal, vou colocar ele aqui, e esse aqui é o AO real. Os outros são iguais, porque aqui eu tenho a opção de terra, inversor, então eu trabalho só com o primeiro, que é o ideal, e o outro que é com um modelo mais completo. O AO ideal, ele tem como parâmetros somente a alimentação. Eu vou colocar mais 15 a menos 15, é a alimentação clássica do AO, de mais ou menos 15. O AO real, que é o que tem esse símbolozinho de 1 aqui, ele tem um punhado de parâmetros. Ele tem, ó, resistência interna, que é 10 mega, é a resistência entre as entradas inversora e não inversora. O ganho em malha aberta,
frequência de ganho unitário é aquela frequência que eu comentei no final da aula teórica para quem participou. É a frequência de ganho unitário do AO. No caso aqui do 741 é 1 mega. Resistência de saída 80 ohms, corrente máxima de saída 30 mili e alimentação, mais ou menos 15. Então, o que eu acabei de fazer aqui, ó, é transformar esse elemento no AO no 741. Esses dados eu pego no datasheet. Então, os dados mais importantes aqui são frequência de ganho unitário e ganho em malha aberta. Isso está lá no datasheet do AO. Mas, para o que a gente precisa aqui, na verdade, a gente vai trabalhar com de fato, esse circuito real. É o mais... Vamos trabalhar com ele. Quando ele for possível ser considerado ideal, eu vou avisar, mas vamos trabalhar com ele de forma real. Então, eu vou até tirar isso daqui para não complicar. Então, eu vou montar um circuito. Essa parte do datasheet a gente vai ver depois, alguns dados. Mas, por exemplo, se eu for pegar aqui o datasheet do Datexas, ó, onde que eu tiro esses elementos? Aqui, ó. Características elétricas do 741, ó. Cadê? Deixa eu ver. Tem algumas coisas que ele não vai mostrar aqui. Mas, ó, frequência de ganho unitário, quer ver? Não é possível que ele não mostre aqui. Deixa eu pegar um outro datasheet. Aqui, quer ver? Deixa eu pegar o LF355, por exemplo, que é outro AO. Tem coisas que ele mostra, tem coisas que não, e por aí vai. Olha lá. Essa aqui é a resistência interna dele, ó. Se fosse o LF355, é a impedância de entrada, 10 a 12. Aqui no P5 eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó, colocar... Eu vou usar o modelo 355, então eu vou colocar aqui, ó, LF355. Impedância de entrada, 1E a 12. Isso aqui é 1 vezes 10 a 12. É esse aqui, exatamente esse dado aqui, ó. Aqui, ó. 1E a 12. Seria 1... Nossa, esse aqui dá quanto, hein? Dá 1 fento-ohms. É muita coisa. Por isso que a gente considera que isso aqui é quase infinito. Deixa eu pegar aqui embaixo. Tô olhando errado. O 355, na verdade. Tá aqui, ó. Mesma coisa. Eu quero saber, na verdade, é a impedância de o ganho em malha aberta. Aqui, ó. O ganho em malha aberta é também chamado ganho produto ganho largura de banda. No caso do 355 é 2.5 mega. Então isso aqui vale 2.5 mega. O ganho em malha aberta, deixa eu ver se ele informa isso. Aqui, ó, ganho em malha aberta, 200 mil. Pronto, são os dados mais importantes. Esses aqui, eu acho que ele nem vai mostrar, dificilmente tem. Esses dados, ele costuma mostrar nos gráficos, aqui, mas é muito chato achar. Impedância de saída e tal. E aí, ó, já tem um detalhe, eu vou até aproveitar. Tem o hábito de pegar o datasheet mostra muita coisa mesmo. Ele tem, assim, os dados técnicos, mas ele mostra até algumas aplicações também. Então, estudar pelo datasheet é bom, ele, tá vendo? Ele fala de aplicação, fala do componente, enfim. Tem realmente muita informação aqui. Então, de fato, resumindo, os dados mais importantes são esses, ó. Ganho em malha aberta, frequência de ganho unitário. Esse aqui, qualquer valor muito elevado funciona, enfim. Vou preocupar só com isso. Então, ganho em malha aberta, frequência de ganho unitário e alimentação dual. Então, o amplificador inversor, ele é isso aqui, ó. Se eu quiser fazer um amplificador inversor com um ganho de 4, esse é o circuito. Ele usa somente duas resistências, o AO. E como eu quero dar um ganho de 4, eu vou colocar aqui 1K, aqui e aqui 4K. Pronto. Certo? Bom, como é que eu vou simular isso daqui? Ora, o meu circuito, ele está falando aqui, ó, que a entrada varia de 0 a 3.75. O que eu posso fazer? Eu poderia colocar uma fonte de 0 e uma fonte de 3.75. Mas por que não colocar? Eu vou colocar uma onda triangular para variar de 0 a 3.75, para eu ver se vai variar de 0 a 15. Concordam? Eu já faço tudo na simulação só. Então o que eu quero fazer é uma onda triangular. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, aqui não. O que eu quero é fazer isso daqui, ó. Vou
fazer na mão mesmo, vai ficar muito ruim, mas vocês vão entender. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu vou simular variando de 0 a 3,75. Essa é a minha entrada. E eu quero ver se a saída vai variar de 0 a 15. Então, na onda triangular, para a gente não ficar preso aqui a senoide, o que ele tem de parâmetros? Ó, pico a pico. Quanto que vai ser pico a pico? Pico a pico... Gente, só um minutinho. O que é isso aqui? Não pode ser. Pronto, desculpa. Então, voltando aqui. Eu vou gerar essa onda, né, de 0 a 3,75. O que eu tenho aqui, ó? Pico a pico dessa onda. Eu poderia fazer uma onda senoidal, mas eu quero fazer triangular. O pico a pico dela é de fato 3,75. Eu vou colocar uma frequência bem baixinha, frequência de 10 Hz. Então ela vai variar 10 vezes em 1 segundo. O Dead Cycle meio, se eu colocar Dead Cycle meio, ele vai gerar uma onda assim, ó, triangular mesmo. Se eu colocar o Dead Cycle de 1, ele vai fazer uma onda dente de serra. Eu vou trabalhar com a dente de serra, então por isso eu vou colocar Dead Cycle 1. O offset aqui é o seguinte, offset, se eu colocar como 0, porque eu vou deixar como 0 aqui. O T-start é quando que vai começar, se eu deixar como 0, ele começa a funcionar quando começa a simulação, 0. E o delay, se eu tiver alguma fase, 0 também. Então, quais são os parâmetros importantes? Pico a pico, frequência e o Dead Cycle. Quer ver? Eu vou deixar aqui como meio, só para mostrar quais são as variações. Ó, eu vou medir por enquanto, aqui está o probezinho de tensão. Eu vou medir só a minha tensão de entrada, nem vou sensoriar a saída por enquanto. Tá aí o VIN. Vou colocar o reloginho e vou simular 1 né, que é o passo de integração, e vou simular 0,1 segundos. Então o relógio está aqui em Simulate, Simulation Control. Para rodar a simulação, clica aqui, ó, Run Simulation. Olha lá. Perceba o seguinte, que ele fez... Está aqui a simulação, né? Eu quero simular mais. Eu simulei só 0,1 segundos, como são 10 Hz, dá uma onda. Eu vou simular 0,2. Vai aparecer duas ondas, por exemplo. Ela vai se repetir 2 vezes. Tá lá. Então, tá aí, ó. Saindo de 0 até 3,75. Isso aqui está com o Dead Cycle de meio. Se eu colocar o Dead Cycle de 1, por exemplo, aqui, ó, ela vai ficar... olha lá, dentro de serra. Então varia de 0 a 3,75. Para aumentar, por exemplo, aqui o eixo, os números, clica 2 vezes, Screen, Fonte. Eu vou colocar 11 e negrito. Olha lá, já fica um pouco melhor. Se eu quiser engrossar a forma de onda, duplo clique, curvas, espessura da linha, vou colocar como 3. Olha lá. Então, por exemplo, para mostrar no relatório, tem esse zelo, é coisa simples, mas faz toda a diferença. Engrossa a linha e aumenta a fonte, senão fica aquele negócio pequenininho, horrível de ver. Bom, se eu quisesse gerar uma onda senoidal com esse aspecto, eu poderia também. Eu vou pegar onda senoidal, quer ver? Eu vou pegar senoide. Já que a gente está explorando simulação, vamos explorar as formas de onda. Eu quero tirar a triangular. Eu posso comentar ela, se eu clicar nesse X aqui, eu desabilito ela. Ó. Ela está aí, mas está desabilitado. Então vamos entrar na fonte senoidal. Ela tem pico, frequência, fase, offset e o início. Quanto que é o pico? Quer ver? Se eu colocar o pico 3,75, frequência de 10 Hz, e não mexer em mais nada, que não mexe só em pico e frequência, olha o que eu vou ter como senoide. Olha lá,
é onda senoidal que tem pico de 3,75 quer dizer, positivo e negativo, né? Como que eu faço para deslocar essa onda? Para deixar ela variando de 0 a 3,75. Se eu der um offset aqui de... Ele até permite, quer ver, ó? De 3,75 dividido por 2, eu posso fazer essa... Não preciso fazer a conta, ele mesmo vai fazer essa conta aqui, ó. Eu vou colocar o pico como sendo 3,75 dividido por 2 e vou deslocar também isso, 3,75 dividido por 2. Que ele vai ficar de 0 até 3,75, quer ver? Olha lá, variando de 0 até 3,75. Então aqui agora eu estou simulando como se fosse uma onda senoidal. Tanto faz, a saída vai ter que ser mais ou menos a mesma coisa. Quanto que é esperado aqui na saída, se eu pegar o V-out? Como o circuito ele está dando um ganho de 4 e está invertendo, é um circuito inversor. Então quem que é a saída? Quem que é a relação de V-out por V-in? É igual a menos 4K dividido por 1K. Isso está dando menos 4, ou seja, a saída vai ser igual a menos 4 que multiplica V-in. Então, o que eu espero ter aqui na saída vai ser a tensão de entrada multiplicada por menos 4. Aqui está a entrada, se eu pegar a saída V-out, tá lá. Ela variando, ó, de 0, quando a entrada é 0, quando a entrada for 3,75, sai menos 15. Perfeito. Então, o circuito está funcionando, está dando um ganho de 4. Se eu quiser tirar a onda senoidal, eu vou comentar ela e colocar a onda triangular, vai ficar a mesma coisa. Olha lá, aqui fica mais fácil de ver, né? Ele pega, quando é 0 sai 0, quando é 3,75 sai menos 15. O circuito me pediu para entrar 3,75 de 0 a 15. O que eu posso fazer? Olha, é só pegar o circuito e passar por mais um aqui, ó. Eu vou fazer outro circuito inversor. E agora eu vou dar um ganho nele unitário, 1K. Porque agora eu vou só inverter. Quem que é a saída desse circuito? Esse daqui fica dessa forma, né? Deixa eu colocar aqui. E esse circuito aqui, que é o outro, vai ser menos, né? 1K sobre 1K. Então o ganho é menos 1. Então essa saída aqui vai ser menos 1, vou chamar de V-out 2. Aqui é V-out 1. Olha o que está acontecendo. O primeiro circuito dá um ganho de 4, inverte, o segundo só inverte. Então a saída aqui no segundo circuito, olha lá, 0 a 15. Certo? Então, no PSIM funciona muito bem a parte de AO, muito bem mesmo. O multisim é a mesma coisa. Antes de eu passar para o multisim, alguma dúvida? Tranquilo? Certo, professor. Beleza. Aqui no multisim, deixa eu só voltar aqui. Cadê meus circuitos? Ah, eu não fiz não. Deixa eu criar outro então. Deixa eu criar um novo aqui. Ó, aqui da parte de AO, vamos começar do início. Eu vou pegar uma fonte, aqui eu vou colocar, quer ver, ó? Eu vou fazer com uma fonte senoidal, uma fonte triangular, tá aqui, ó. Vou fazer igualzinho. Fonte triangular, terra. Aqui é o seguinte, eu vou pegar, o que ela vai ter, ó, pico. Vai ser 3,75. O período, aqui já está em... Aqui eu posso mudar, quer ver? Aqui eu posso escolher segundos. Ah, não pode não? Por que não deixa? Tudo bem. 10 Hz daria 0,1 segundos de período. Esse fall time aqui é o tempo de queda. Deixa eu ver se ele aceita 0. Não. Tem que ser 500 micro. Delay, offset. Vamos fazer o seguinte, deixa eu simular essa onda aqui para ver como é que ela tá. Vamos ver se é isso mesmo que eu quero. Vai deixar não?
você ver que coisa. Ela não deixa eu medir. Eu vou ter que colocar, vou botar uma resistência aqui, porque eu acho que ele não vai deixar eu simular sem ter nada conectado. O PSIM já deixa. Aqui eu vou ter que ligar para medir. Ó, tá vendo que a onda tá toda doida? Isso é o trigger. Inclusive aqui, deixa eu ver se eu faço uma coisa. Aqui, ó, eu vou simular DCO. Deixa eu ver se eu simulo só. Não. Eu queria simular um tempo fixo. Aqui, ó, tudo bem. Vou simular só 0,2 segundos. Não precisa simular esse tempo todo. Deixa eu ver se ele vai mostrar ali. Simulou. Tudo bem. Eu simulei 0,2 segundos. Olha lá. Aí, o problema do multisim é isso. É porque essa parte aqui, ele não faz automático. Ou se fizer, eu nem conheço. Eu não sei. Olha lá. Pronto. Tem esse botãozinho de zoom out aqui. Olha lá. Tá perfeito, ó. Agora é de 0 até 3,75. Então a onda tá ok. Agora vamos montar o circuito com AO. Então não preciso mais disso aqui. Sai também. O AO tá aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, AO com 3 terminais, com 5 terminais, e aqui AO comparador, que a gente vai ver mais pra frente, e aqui eu tenho a biblioteca de AOs. Eu tenho inclusive aqui já o 741, ó. Esse aqui já é o 741 parametrizado, eu posso usar ele. Então se eu pegar ele, por exemplo, o modelo está prontinho. Ou eu posso pegar, por exemplo, se eu pegar com 3 terminais, a diferença do de 3 e do de 5 é a alimentação. Esse aqui eu tenho que colocar alimentação, esse aqui não. Esse aqui eu já posso só informar qualquer alimentação. Então, como minha alimentação é definida, eu vou pegar ele para simplificar. O PSIM, o multisim. Por exemplo, tá vendo que aqui não tem nenhum o nome dos elementos? Eu não sei o que é esses pinos aqui, por exemplo. Ó. Então, quando isso acontecer, clica no elemento, vai aqui em simbologia, mostrar pinos. Agora eu sei o que é, ó. Entrada não inversora, entrada inversora, alimentação positiva, alimentação negativa, e isso aqui são alguns outros pinos, depois eu vou falar do que é para offset. Então, isso aqui se eu quisesse usar o modelo pronto do 741, esse aqui é se eu quiser parametrizar. Aqui eu tenho, ó, tensão de offset de entrada, corrente de offset, ganho em malha aberta, isso aqui é a frequência de ganho unitário. Então, vou colocar exatamente igual eu coloquei do multisim. O que a gente vai mudar aqui é ganho em malha aberta 200 mil, que é o mesmo, 200 mil. Frequência de ganho unitário, eu usei 2.5 mega. Resistência de entrada, eu não sei se ele vai representar aqui 1E12, acho que ele não deixa eu ver. Acho que deixou. 1E12. Resistência de saída. Também que aqui eu tenho mais parâmetros, o multisim tem mais opções do que colocar. E aqui está a alimentação. Alimentação de 15 a menos 15. Tá claro? Aí quer ver um negócio chato dele, ó? Eu preciso... O que é o circuito, né? Eu vou aterrar a entrada não inversora. Se eu quiser aterrar aqui, eu tenho que dar um espelho, né, na vertical. Não tem. Se eu rodar, ele vai ficar assim. Aí eu tenho que rodar e espelhar aqui. Aí dá certo. Então, ó, aqui vem terra. Resistor aqui e aqui. Só. Então esse resistor aqui vale 4K, esse aqui vale 1K. Então, estou medindo a tensão de entrada, vamos medir a tensão de saída. Olha lá, belezinha também, ó, igualzinho. Entra 0 a 3,75, sai 0 até
15, menos 15. Aí os resultados são idênticos. Aqui no P sim, ó, se eu pegar a minha saída aqui, que eu só fiz esse circuito, quer ver, eles vão ser exatamente idênticos. Olha lá. Aí aqui não tem o que reclamar. O P sim e o multisim na parte de eletrônica analógica de AO dá idêntico, não tem diferença. Então assim, usem qualquer um dos dois, o que vocês acharem melhor. Tranquilo, gente? Aí aqui dá para explorar um monte de coisa, ó. Ih, já está chegando o nosso tempo, mas por exemplo, quer ver? Lembra aquela questão que eu falei hoje da parte de corrente, que a corrente que flui por aqui é a mesma? Olha como é que eu descubro isso. Eu vou tirar essa fonte aqui e vou colocar uma fonte contínua, quer ver? Eu vou colocar uma fonte contínua de 1 volt aqui. Não, 5 volts. Bom, deixa eu tirar essas tensões aqui. Eu não estou interessado na tensão, eu estou interessado na corrente. Quem que é a corrente que flui por aqui? Ó? Eu vou medir essa corrente, eu vou fazer o cálculo dela primeiro. Quem que é essa corrente? Ora, aqui não tem realimentação negativa? Sim. Não tem um curto virtual aqui? Tem. Então é como se existisse um terra aqui, nesse ponto. Ó. Se existe um terra aqui, a corrente que flui por aqui é 5 dividido por 1K, o que vai dar 5 mili. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever. Consigo. Então aqui vai ter uma corrente esperada de 5 miliamperes, que é 5 volts dividido por 1K. Essa corrente ela vai ser muito parecida ou idêntica a essa daqui, ó, porque não vai corrente para dentro do curto virtual e nem para dentro do AO, já que a sua impedância é monstruosa. Então se eu rodar a simulação, olha lá, era para dar 5 mil e deu 4. Certamente deve ter alguma coisa do AO de modelo que está influenciando. Mas ó, essa corrente é exatamente igual a essa daqui, ó, tá vendo? 4 mil e 4 mil, porque a impedância do AO é muito grande. Essa diferença aqui, obviamente, é porque esse curto virtual é uma aproximação. Era esperado 5, saiu 4. Agora, a não ser que, deixa eu ver se tem alguma impedância interna dessa fonte, não. Deixa eu ver aqui no P5. Ah, um detalhezinho, quer ver? Ó? Aqui no P5, por exemplo, se eu marcar, eu vou colocar uma fonte DC, vou colocar 5 aqui. Se eu vier aqui no elemento e marcar esse corrente flag igual a 1, significa que ele vai me mostrar a corrente. Então eu quero ver a corrente nesse resistor e nesse resistor. Eu vou botar a corrente flag igual a 1. Então quando eu simular, aqui eu tenho tensão. Mas eu posso ver também as correntes, ó, IR1 e IR2. Vocês vão ver que elas são idênticas. Está dando 4 mil. Exatamente igual. Tá claro? Só para ver se é isso daqui. Por que está dando essa diferença? Ah, tá, era por isso. É porque a alimentação aqui ficou muito próximo, porque a tensão de saída era exatamente igual à alimentação do AO, por isso está dando um pouquinho diferente, quer ver? Eu vou colocar a alimentação aqui, sei lá, 20 volts, mais 20 menos 20, porque de fato era esperado 5 mil, esse negócio do 4 que eu não tinha que concordar lá, agora sim, 4.999, porque a tensão de entrada estava dando acima de quem que era a saída esperada? Seria 5 vezes 4 daria 20. Então se eu botasse aqui 1 volt aqui, por exemplo, eu tinha que colocar na tensão mais baixa. Olha lá, 1 volt dividido por 1K, 1 mil. Então entenderam por que estava dando diferente? Deixa eu até voltar aqui, ó. O meu AO estava sendo alimentado com mais ou menos 15, eu tinha 5 volts. Quem que era a saída esperada? Era 5 vezes 4, daria 20. Eu estava alimentando o AO com 15, por isso que a corrente não bateu. Olha lá, por isso ficou saturado. Se eu colocar uma tensão menor aqui, por exemplo, de qualquer valor, né, abaixo de 5, sei lá, 3 vezes 4, 12, aí está dentro do range. Vai dar lá seus 3 volts dividido por 1K, 3 mil. Então isso aqui prova o curto virtual. A corrente é a mesma, não vai corrente para dentro do AO e não vai corrente para cá. Como que eu provo o curto virtual? Basta eu medir aqui, ó. Se eu medir a tensão entre esse ponto e esse, quer ver, ó?
vou pegar a tensão entre esse ponto e se eu clicar aqui nesse menos, entre esses dois pontos, olha quanto que dá a diferença de tensão, 60 microvolts. Isso é o curto virtual, é praticamente zero. É assim que a gente comprova o curto. Então, independente da tensão aqui de simulação, se for 3, 2, 1, essa diferença de tensão que vai ser muito pequena, ó, tá dando 20 microvolts. Pessoal, tá claro? Bom, já deu o nosso tempo. Então, assim, de novo, isso aqui é um preâmbulo. A gente vai explorar mais esses recursos, mas sintam-se motivados, né, a usar os simuladores, porque realmente eles são uma excelente ferramenta para a gente aprender as coisas. Alguma dúvida? Ô, professor, a lista vai ser a que já está lá? Não, ainda não. A lista eu ainda vou disponibilizar. Eu vou ter que tirar essa lista do semestre passado. Eu vou até fazer isso agora já, para não confundir. Mas não é aquela lá, não. E eu estava fazendo essa simulação que você fez aí, você falou que geralmente dá diferente dos calculados. Mas os que eu tô dando, que eu tava fazendo aqui, tava dando tudo igual? Não. Só que eu tava usando outro simulador. Não, é assim, a parte de AO, as aproximações são muito boas mesmo, então vai dar. Sim. Assim, aí quando você vai para transistor já muda um pouco, porque transistor você faz um punhado de simplificação, com AO não, AO já é mais preciso. Não, mas peraí, que lista é? Quem é a Caterina tá falando? Isso. Eu comentei todas aqui, ó, acho que não tem nenhuma aqui não. Não tem nenhuma. Porque deve que eu tirei ela, porque eu tinha tirou pegado ela antes. então foi E isso. aí depois eu não vi. Não, mas de fato não vai nela não, porque não é a final ainda. Tá bom. Beleza? Ô professor, e onde você vai disponibilizar as gravações aí das aulas? Aqui, ó, aqui no Moodle, tá vendo essas aulas aqui? Só que eu vou colocar ela aqui embaixo, na parte experimental, aqui, ó. Eu vou deixar o link. A aula 1 eu deixo até a data, mas vai estar aqui. Beleza. Aqui no Moodle, na parte experimental, eu vou deixando os links. Tranquilo então, obrigado. Aí é o seguinte, eu vou fazer o upload hoje. O YouTube demora um pouquinho para disponibilizar, mas no final do dia já deve estar lá. Tem aula na segunda, professor? Na segunda-feira não, por causa do... Peraí, na segunda a gente está falando da experimental, né? A experimental vai ser na próxima quinta. Você está falando da teórica, né? Isso. Não, a teórica não. A teórica vai ser na sexta, porque a segunda é feriado. Ok. Na segunda-feira eu vou disponibilizar no máximo até a segunda lista. Aí vocês vão ter uma semana que vai ser até a próxima segunda. Beleza então. Bom, qualquer coisa me manda... Vocês criaram um grupo lá, eu vou entrar naquele grupo também, mais um de WhatsApp. Qualquer dúvida vai mandando por lá. Boa fé. Certo? Beleza. Valeu. Falou. Senhores, é isso. Então, obrigado. Até quinta-feira que vem. Beleza, professor, obrigado. Falou. Valeu, professor. Valeu, professor. Falou, até mais.